E aí, né, como eu já falei pra vocês, né, existe um filme que eu sempre recomendo, é do Alexandre Dumas, a história, O Homem da Máscara de Ferro. Eu acho muito bom, porque eu sempre falei isso. Eu já tinha percebido essa história quando houve o surgimento dos primeiros ex-MBL, tá? E o que acontecia? Uma pessoa que entra para MBL, ela sabe, e quando nos conhece não só o topo, mas conhece o sistema de valores da própria militância, ele sabe que nós estamos certos e que nós somos valorosos no que nós fazemos. E aí muitas pessoas, elas querem ascender na estrutura do MBL rápido, ou querem mandar, ou têm ideias. Porque existe um grande problema na falta de humildade, que é a pessoa que não tem muito talento, mas ela tem ideias. Aí essa pessoa tem ideias. O João Bétega, que foi do MBL, ele tinha ideias. Ele falava, mas Renan, e se fizermos vídeos apoiando o Bolsonaro? Nós vamos crescer mais. Era uma ideia. Ele achava essa uma boa ideia. Ele achava que, ele teve uma epifania e que nós éramos pouco generosos e não ouvia a ideia dele. Ele nunca seria líder de nada. Tanto que ele saiu do MBL, ele não é líder de nada. Ele grava igual um replicante. Ele é uma IA de si próprio. Ele grava todo dia o mesmo vídeo. É o mesmo vídeo. Se você pegar, o Riso vai abrir. Abra o Instagram do João Bétega pra ver. Mas o que é o ex-MBL? Né? Ele é um cara que percebe que ele é uma versão pior do que é o MBL. E aí aquilo faz mal pra ele e ele precisa sair do MBL, tentar imitar as coisas que o MBL faz e tenta de maneira obsessiva fazer o mundo esquecer do MBL. Porque o MBL gera uma sombra gigantesca neles. Por quê? Porque o que é certo gera uma sombra no que é errado. Nós, para todos eles, deveríamos desaparecer. Que é o que acontece no livro O Homem da Máscara de Ferro, no filme O Homem da Máscara de Ferro. São dois irmãos gêmeos, né? E aí um irmão prende o outro, que era pra ser o rei, com uma máscara de ferro pra que ninguém visse o rosto dele. Nós somos o rei aprisionado com a máscara de ferro. Que ninguém poderia ver que era o verdadeiro rei. E que é aprisionado. Então, qual é a função desses caras todos? É tentar aprisionar. As pessoas não podem saber o que é o MBL. Porque se as pessoas descobrirem o MBL, as pessoas vão falar o MBL tá certo. E se o MBL tá certo, nós não podemos existir porque nós somos ruins. Aí tá a imagem do filme. Esse é um grande filme dos anos 90. É assim, até com um amigo nosso que tá aqui, é assim como Troia, um daqueles filmes que todo mundo falou que era ruim. E aí o tempo passa. E você fala, porra, né? Em tempos de Christopher Nolan fazendo Odisseia, isso aqui era uma obra-prima quando a gente olha, sabe? Mas eu vou dar um exemplo da pessoa mais obcecada com o MBL. Com o mais obcecado E esse não é nenhum ex-MBL, porque ele tentou sempre imitar o MBL paralelamente, tá? Mas que ele sabe que nós somos muito superiores, tanto que imita tudo que eu falo. Vá por favor, no X, numa das minhas últimas postagens. Vamos lá, só descer mais um pouquinho, Esse aí. Veja só. Isso aqui é maravilhoso, tá? Essa moça... esse cara, desculpa, eu tava confundindo com outra pessoa. Esse cara, Nicolas Ferreira, ele decretou, quando o Arthur soltou o áudio, o MBL acabou. E ele ficou fazendo um périplo pelo programa Pânico, do Patético Emílio, e outros programas, foi no Brasil Paralelo, pra decretar, o MBL acabou, ele traiu o Bolsonaro, ele acabou, olha lá, o MBL acabou. Por que ele fazia isso? Ele via desesperadamente que o MBL tinha um projeto que era tão organizado, é uma coisa tão grande, e ele não é capaz, porque ele não é dotado da capacidade cognitiva, da imaginação, esse que é da capacidade de se organizar, ele não era capaz de entregar algo assim. Mas ele falou, mas eles eram jovens, então eu vou pegar os jovens de direita como eles, e eu vou fazer a mesma coisa, só que puxando o saco do Bolsonaro, e eu vou crescer muito mais rápido. Olha lá, vou ter muito voto fazendo isso, olha lá. E ele é tão aficionado pelo MBL, que absolutamente todos os últimos ex-MBL, ele puxa pra si. Todos! Como ele pode odiar tanto ou ignorar tanto uma organização ao qual o refúgio ele trata como prioridade? Percebam isso.
Então todos esses caras precisam desesperadamente que ninguém nos ouça. E por que que eu fiz todo esse preâmbulo? Põe a notícia do dia agora. Campanha de Flávio Bolsonaro diz que ele não irá a debates se Renan Santos for. Eu sei que a interpretação original de todo mundo é: o Flávio não quer que eu vá aos debates porque eu vou surrá-lo nos debates. Quem assiste as minhas sabatinas todas sabe que eu não vou lá no jornalista lacrar. O riso tem aqui. Eu lacro pra cima dos jornalistas, mesmo quando eles são ofensivos comigo? Nunca. Eu nunca lacro. Eu nunca lacro. Eu não vou lá acabar com ninguém. Não é. E sabe por quê? Porque eu faço algo muito melhor do que isso. Quando nós falamos o que nós pensamos, as pessoas se encantam. O Flávio não apenas tem medo de eu dar umas catrucadas nele, mas veja, eu só terei direito a uma pergunta pra ele num debate, Riso. Sim. Eu tenho direito a uma pergunta pro Flávio no debate. Ele não quer que as pessoas vejam que eu exista. Ele não quer que as pessoas saibam o que eu penso. Ele não quer que as pessoas vejam nossos projetos para desfavelização, não vejam a forma de eu discursar, não vejam tudo aquilo que esteve na nossa trajetória. Ele quer que a gente fique com a máscara de ferro escondido dentro de uma cela. É isso que põe medo nele. Não é nem o medo de apanhar no debate. É um medo que as pessoas descubram que ele é uma farsa. É por isso que ele está desesperado para imitar absolutamente tudo aquilo que eu falo como proposta. Ele está desesperado. Flávio, você não deveria ter deixado a gente montar um partido político. Flávio, vocês tinham que ter nos sabotado. Flávio, você tinha que ter comprado os nossos coletores, já que você tinha o dinheiro do Vorcaro. Você devia ter feito isso. Você deveria ter mandado, sei lá, o Adriano da Nóbrega, seu amigo que era matador, me matar. Ou matar o Kim. Era isso que você deveria ter feito. Mas você é burro, Flávio. Você é inevitavelmente burro. Irremediavelmente burro. Como é que você deixou isso acontecer, Flávio? E nós montamos o partido. E não vai ter como você ignorar a gente. E não é nem você, não vai ter como o Brasil ignorar a gente. Você entende? Eu espero que vocês entendam. Eu sei que a coisa mais legal de falar sobre esse assunto é dizer que o Flávio tá com medo que eu vou acabar com ele. É só uma pergunta que eu vou poder fazer em cada um dos debates. Uma unidade de pergunta. Talvez duas, dependendo do debate. Não é isso. Ele tem medo das considerações finais, quando eu estiver de frente com a câmera, igual eu tô aqui, e que eu sou muito superior a ele. Não só ele, eu sou superior ao Lula, ao Zema, ao Caiado. Ele tem medo da abertura que eu vou fazer. Ele tá medo das propostas que eu vou apresentar. E não é porque sou eu. Eu tenho minhas qualidades. Mas é por causa de nós, é do MBL. Eles estão há anos, eles estão desde 2019 tentando fechar o MBL. Eles tentaram fechar, eles queriam que a gente fechasse as portas. E eu já contei pra vocês, em 2019 eu me encontrei com o Kim, acho que com o Pedro, em Vinhedo, com meu irmão, logo quando houve aquela operação pra fechar o MBL. E a gente falou, talvez seja o caso da gente fechar o MBL, vamos tocar nossa vida. E ali, por uma pequena teimosia, acho que minha e do Kim, falou, não, vamos continuar, vai. E aí veio aquela eleição pra prefeito do Arthur, e a gente falou, cara, a gente é muito bom. E existe algo aí. E dali em diante, a gente só cresceu. Veja só, Flávio, você quase conseguiu em 2020. Faltou isto aqui. Você quase conseguiu.